Sim, sim. Vai ter uma prosa boa. Pois é, cara, essa pandemia aí tá deixando a gente maluco, né? Sim, sim. É um... E Da, além da de todo. minha, da minha parte, agradeço aí o convite da Camila, do marketing, né? O seu convite também, Everton, esse Imagina. pessoal querido aí da iFinance, e também aos presentes que estiverem participando, podem mandar suas perguntas, estaremos respondendo com a máxima satisfação. É isso Valeu. aí, a gente já tem algumas pessoas aqui na sala. De qualquer forma, o vídeo está gravando, né? A gente vai deixar ele guardado, vai disponibilizar ele no YouTube. O objetivo é mais a gente fazer você, né, dar uma aula para a gente aí de como tratar essas questões financeiras para o momento que é bem oportuno, né? Além Sim, de toda a nossa questão psicológica da situação, do momento, né, a gente tem nossos negócios bastante comprometidos, né, principalmente nós pequenos empresários, né, sim, e muitos precisou se endividar, aderiu aos planos do governo e tudo isso que foi sendo ofertado para nós nesse momento para poder sobreviver, a gente foi aderindo, né, prorrogou imposto, parcelou imposto, pegou empréstimo, financiou folha, agora começa a vir essa dívida para pagar, começa a vir essa chega conta, a né? conta, né? Chega a conta. Pois é, como que a gente controla, como que a gente organiza tudo isso para não se perder e não ter problema, né? Bom, só Sim, dar uma introdução rápida aqui sobre a iFinance, primeiro, né? A gente é uma empresa de gestão financeira e contabilidade. Nosso objetivo principal é entregar uma informação redondinha, analisada e organizada para o nosso cliente tomar decisão. Uma informação financeira como fluxo de caixa, é, uma informação contábil com os indicadores. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso norte. E o Renatão está aqui, né, do Renato da Fluida Investimentos, professor, muitos anos de mercado financeiro, para dar uma aula para todos nós aí de como a gente organiza a dívida, como a gente trata os empréstimos, como a gente trata essas ofertas ou a falta de oferta bancária de crédito, como que a gente faz isso nesse momento agora, né? Renatão, é contigo, obrigado aí, obrigado pela presença, vamos com tudo. eu que agradeço. Obrigado aos presentes também. E mesmo quem depois assistir a este vídeo pode enviar sua pergunta para a iFinance, que responderei também com grande satisfação. Tá bom? Vamos nossa sequência. Você ficou mudo, Renato, acho que desligou o som aí. Perfeito. Então, nesse caso, quando nós falamos da parte do ecossistema, dos pequenos negócios, vem à mente o seguinte: o que é essa palavra ecossistema? Então, quando nós falamos de ecossistemas, estamos falando de um ambiente vivo, né? Em, em que nós passamos a fazer parte desse ambiente e que também nós temos características e inter-relações. O que é uma grande dificuldade hoje para o pequeno negócio é perceber que ele faz parte de toda uma cadeia e não apenas daquele microambiente que ele lida no seu dia a dia. Então, por isso, da parte do ecossistema, para nós é muito importante entender todo que nos cerca. Né? Quando o seu comércio, a sua indústria, o seu serviço ele está funcionando, qual a cadeia que você está utilizando ao seu redor? Né? E nisso nós somos grandes geradores de empregos diretos e indiretos na nossa economia. E por isso o seguinte, é um setor que foi muito afetado, um setor que apanhou bastante com a crise. O pequeno ele não tem o subsídio, a força das grandes corporações junto ao governo de conseguir grandes linhas de crédito ou conseguir grandes operações. O pequeno ele vai se virando com o banco, vai se virando no dia a dia, vendo o que o governo está disponibilizando, só que nisso às vezes nem deu tempo. Muitos não tiveram nem tempo de se recuperar, acabaram fechando suas portas. E por causa da questão financeira. A dívida bateu, aquilo que
o Everton comentou, às vezes o protelar despesas, compromissos, ele dá uma impressão que você está com tudo em ordem, mas tem uma conta para pagar lá na frente. E essa conta, quando chega, ela afeta o seu fluxo de caixa, afeta o seu dia a dia. E isso aconteceu exatamente agora, né, o Renatão? A gente conseguiu bastante subsídio, apoio, entre nós também, empresários, um apoiando o outro, dando crédito, dando prazo, na verdade, continuando fornecendo produto, continuando fornecendo serviço. Tudo isso foi feito, aconteceu durante essa pandemia. Só que essa conta precisa ser paga em algum momento. Acho que essa é a questão principal. Eu espero muito, Everton, grande desejo que todo pequeno empresário, todo médio empresário tenha aprendido com a pandemia, que tenha servido alguma lição na questão financeira, né? Então, eu trouxe até aqui alguns parâmetros. Quando nós falamos da gestão financeira, o que nós olhamos nesse ecossistema? Primeiro, dentro do seu ambiente, a questão da liquidez da sua empresa, a capacidade de caixa, a capacidade que ela tem para honrar a situação presente e como que está a sua situação de liquidez na questão futura. Esta é uma grande dúvida das empresas. Normalmente as empresas, por uma falta do fluxo de caixa, elas acabam gerenciando o dia a dia. Então tem caixa hoje para pagar uma conta, tem caixa para pagar um fornecedor, só que neste momento ela não consegue, devido à falta, às vezes, de um fluxo de caixa, ela não consegue ter a perspectiva de médio prazo e longo prazo da sua operação, para que tome decisões hoje. Então, a função da boa gestão financeira, a sua empresa precisa ter liquidez, ela precisa ter a capacidade de pagamento das contas do seu dia a dia, como também das contas que estão previstas no futuro do caixa da empresa. Outra coisa interessante no microambiente, no nosso ambiente de negócios, é o seguinte: é importante hoje todo empreendedor compreender o nível de atividade econômica dele. Nós passamos agora até pelos protocolos do governo, nós tivemos empresas que elas foram beneficiadas, setores que foram beneficiados com a crise, empresas que foram muito afetadas com a crise, de setores que foram muito afetados. Então, de repente, uma empresa se viu dentro de um setor que praticamente ele paralisou suas atividades, exemplo que nós vimos em academias, escolas. O grande problema é empresas de eventos, daquela parte de geração, um grande gerador de empregos, como esses setores sofreram, porque eles ficaram agora à mercê de uma decisão do Estado. E, a partir disso, eles ficaram tendo que resolver seu problema de aluguel, seu problema com a folha de pagamento, seu problema com o cliente, a sua entrega, a sua capacidade de pagamento dos seus fornecedores. Então, ele teve que cuidar de várias situações ao mesmo tempo, sem muito apoio. E nisso, nós vamos estar trabalhando também o seguinte: você tem que fazer uma boa gestão do seu endividamento agora. Né? Agora é o momento que a empresa ela precisa ter o olhar muito detalhado na questão financeira do quanto ela está pagando de compromisso, de juros, de amortização de dívida no seu dia a dia, e o quanto isso está impactando o seu faturamento. E depois, sim, nós vamos ver a questão da lucratividade, que eu vou dar um toque mais adiante, algumas percepções que você precisa observar na questão da lucratividade. Se a gente puder resumir tudo isso, então, Renato, a gente está falando basicamente de fluxo de caixa, né? O termo fluxo de caixa é rei, nunca coube tão bem para um momento como esse, né? Espero. Acho que é o olhar principal. Eu espero. Tanto pessoa física como jurídico, eu espero muito que tenham percebido a importância disso para o seu dia a dia. Vou mostrar um pouco o cenário atual do crédito das PJs aqui no Brasil, como é que está. Esse é um relatório da Febraban, o último relatório foi de fevereiro de 2020, tenho acompanhado regularmente, normalmente eles publicavam mensalmente, só que o último agora foi de fevereiro com dados de janeiro. E aí nós nem temos análise do pós-pandemia.
Aqui o crédito na pessoa jurídica, vocês vão observar que tinha um total de crédito de aqui está em milhões, tá, Everton? Então é 1 trilhão 428 bilhões de crédito tomado na praça. Então nós temos quase 1,5 trilhão de crédito tomado pelas pessoas jurídicas nas mais diversas linhas. Então, se você for perceber aqui por proporção de valor, nós temos 380 bilhões no BNDES, 308 bilhões tomados em capital de giro, né? A terceira maior linha, desconto e antecipações de recebíveis. Eu trouxe aqui um gráfico que dá para ter uma percepção interessante do corpo. 27% BNDES. E o pequeno participou pouco dessa fatia, entendeu, Everton? O pequeno não teve tanta chance de tomar crédito acessível numa velocidade muito boa. E nisso, às vezes, não podemos somente culpar o BNDES, mas às vezes pela capacidade de uma boa demonstração financeira da empresa, pela falta de capacidade de um bom cadastro, de informações bem detalhadas do seu modelo de negócio. O BNDES avalia isso. A segunda coisa que linha... chama atenção, Renato, desculpa cortar. Deve. Olha a relevância de quanto a gente tem captado para capital de giro, né? Exato. E se a gente vai analisar mercado, esse é o crédito mais caro, né? Capital de giro, fora aquilo da pessoa física que a gente discute, o LIS, né? Tudo aquilo ali que é um juros altíssimo. O cheque especial ele acaba sendo absorvido por outras linhas, né? Então, quando o cheque especial fica sendo tomado, normalmente o banco já renegocia para um capital de giro, né? E a questão do capital de giro, Everton, o que chama a atenção nesse capital de giro é qual foi o motivo do capital de giro. Porque é aquilo que você falou, será que eu peguei esse dinheiro para apagar incêndio ou realmente usei a essência do capital de giro, que é para comprar estoque, para investir na minha operação, para dar giro na minha atividade diária? Qual será que foi esse objetivo? E, infelizmente, Everton, boa parte tem sido para pagar despesas atrasadas. Pagar, é o que a gente vê na prática, né? Na prática, sim, a gente vê que a maior necessidade é para pagar incêndio, né? Tem 1,5 trilhão aqui, Everton. Tem 1,5 trilhão distribuído nessa questão aqui, que nós vamos perceber o seguinte: esse relatório é de fevereiro, como eu falei. O que aconteceu de março para cá? Everton, algumas ações que agora, aquilo que você falou, passados aí 6 meses, a conta chegou, né? Então, gostaria até, se algum empreendedor estiver participando, que comentasse se participou de alguma dessas linhas bancárias, como é que tem sido, se foi fácil, se não foi, se foi muito burocrático. Então, por exemplo, nós tivemos, de março a abril, foi aquela primeira rodada dos bancos que eles postergaram as operações mensais. Quem tinha operação de empréstimo, financiamento, pôde prorrogar por 6 meses o pagamento das parcelas. O que não foi esquecido? A taxa de juros da operação. Então, se de repente você tinha um capital de giro que você tomou uma taxa muito alta lá atrás, imagina você pagar 6 meses de saldo devedor sobre um capital de giro prorrogado. Então, nesse caso, foram as ações que os bancos tomaram junto aos pequenos e médios, grandes fizeram isso também, mas os pequenos e médios praticamente renegociaram para pagar em 6 meses, né? Em abril, eu comento, né, que acho que os bancos já sabiam dessa informação e correram rápido, primeiro salvando deles, que era capital de giro, tudo que estava atrasado, prorrogou, e depois chegou o recurso do governo. Então, eles começaram a emprestar recursos no BNDES a 3,75 ao ano, oferecendo aos pequenos negócios agora 6 meses de carência e 30 parcelas para pagar. Este movimento foi muito positivo. Então, quem conseguiu tomar esse recurso foi muito beneficiado. Por quê? Ele tomou uma operação com uma taxa de juros muito baixa, e agora você entendeu, né, Everton? Por que prorrogaram primeiro os empréstimos e financiamentos?
Prorrogaram exatamente pelo seguinte, que se você tomasse essa linha 3,75 ao ano, você pagaria aquela operação com taxa maior. Essa era a lógica. Então, por exemplo, para o empresário que esperou, ele pôde tomar um recurso, de repente, em abril e maio, e pagar essa operação junto ao banco, que era muito mais cara. Ele agora estava com uma operação viável, 3,75 ao ano, você não acha nenhuma operação de empréstimo e financiamento bancário, né? Então, em junho e julho, aí veio aquela operação do Pronamp, que o governo injetou 120 bilhões na economia, e aí, nesse caso, também mantendo 3,75 ao ano, 6 meses de carência, mais 30 parcelas, agora com um foco bem direcionado, diferente do abril e maio, este de junho e julho, o Pronamp, o foco bem direcionado para os pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Em agosto e setembro, aí veio a segunda onda, que era o Fundo Garantidor de Investimentos. Neste caso, qual foi essa terceira onda do governo? Foi para que agora você pudesse investir recursos na sua empresa, porque abril e maio se apagou o incêndio da folha de pagamento. Junho e julho veio o Pronamp para você agora investir no seu negócio. Agosto e setembro, todas as adequações de protocolos que você precisava fazer, tudo que você precisava agora acertar de compromissos no seu dia a dia, o BNDES veio com essa injeção, compra em novos equipamentos, então veio o Fundo Garantidor de Investimento com esse objetivo. Essa aqui foram as principais ações, uma dos bancos e depois 3 ações do governo. Uma para garantir folha de pagamento, que era aquele para exatamente fomentar a economia e não ter o desemprego. Então, você tem uma questão, Everton, de desemprego represado muito forte ainda na economia. Existe um desemprego que ele está represado, porque ele foi contido porque as empresas tiveram o benefício da folha de pagamento e, na outra ponta, o governo estava cobrindo a diferença. Aí, por isso que agora é um outro cenário. Como que funciona agora? Praticamente as operações... Oi, perdão. Eu só vou comentar uma questão da anterior, mas deixa eu pedir antes para você diminuir a tela. Tem um videozinho aqui do lado que está aberto no seu e está atrapalhando a apresentação. Que vídeo? Esse mesmo, isso aí, ó, tá vendo? Minimizar aqui. Clica no para reduzir ele ali, ó, do lado. Tem uma em cima, isso aí. Peraí. Não. Isso aí. Beleza. Foi de novo. Foi de Peraí novo. que ele está aparecendo aqui. Do lado mesmo tem acho que tem um tracinho aí que dá para apertar. Isso aí. Pronto. Obrigado. O que eu ia comentar anterior, cara, assim, o Pronamp, eu fui um dos que aderiu ao Pronamp, né? Então posso falar da minha experiência prática. Foi assim, muito estardalhaço na mídia, muita falácia, o governo prometendo, vai ter Pronamp, vai resolver a vida de todo mundo. Veio aqueles anúncios lá no ECAC, lá, para quem está familiarizado lá, o governo disse, pô, você tem liberado 30% do seu faturamento, gerou uma expectativa alta, vai resolver o problema de todo mundo. Na hora que você foi atrás do dinheiro, cadê ele? Aí começa a complicação, né? Começa a corrida, né? Eu comentei com você que eu falei com alguns colegas de banco, né, sobre essa operação. Praticamente, essas minhas fontes comentaram que em 3 dias tinha acabado tudo. No banco que a gente trabalha foi no mesmo dia. No mesmo dia, olha só. No mesmo dia. De manhã a gente correu e à tarde já não tinha mais, né? E a liberação foi 30%, não foi 30%, não, foi 1/5 do valor prometido ou que a gente tinha capacidade de captação, né? Porque era 30% do faturamento do ano passado. Isso é o que o governo ia liberar. Mas os dos bancos seus clientes, Everton, foi a mesma percepção dos seus clientes também? Geral, são todos. Porque foi muito restrito, né? É uma continha básica, né? Se você pegar o quanto o governo liberou e calcular 30% do faturamento das companhias que poderiam aderir, o valor era muito maior do que o governo tinha à disposição, né? Então não fazia sentido nem falar 30%, né? Para mim foi mais uma jogada de, pô, vamos fazer alguma coisa do que de fato fazer acontecer, né? Não que foi ruim, ajudou, mas o discurso foi muito maior do que a prática. A questão que, por exemplo, quando chega esse recurso num intermediário chamado banco, entendeu?
Eu acho que é aí. É. É um dinheiro muito barato, Everton. Chegou um dinheiro muito barato injetado nos bancos. Entendeu? Chegou um dinheiro com uma captação muito barata. Então, imagina o seguinte, como eles trabalharam essa questão junto a repassar realmente para quem tinha necessidade, ou será que o dinheiro foi rapidamente tomado por empresas que talvez nem precisavam, né? Vai lá saber, é uma dúvida que a gente tem. O dinheiro foi muito rápido tomado. Só que quando você fala com vários pequenos empresários, você recebeu convite, algum comunicado do banco, a grande parte não conseguiu. Grande parte não conseguiu. E é uma dúvida, Everton, que ficou realmente aquilo que você falou. Será que veio muito mais mídia do que ação? Pode ser. Por isso que é importante a percepção de nós fazermos uma pesquisa depois, junto aos pequenos e médios empresários, seguinte, de quem usou essa linha, quais foram as percepções. Isso é muito legal para a gente. Vai ser uma fonte de informação muito boa, né? E agora é o seguinte, você tem as linhas convencionais de crédito. Como que você utiliza as linhas de crédito? Onde você pode consultar? Então, primeiro, para todo gestor financeiro, todo empreendedor, o empreendedor que cuida da parte financeira da empresa, uma dica. Você tem uma fonte oficial de operação, que é o Banco Central. O Banco Central, ele informa as taxas que os bancos estão praticando. Então, eu vou só mudar a tela aqui, só ver se... Só um instantinho, vou minimizar aqui para poder abrir a tela. Aqui é o seguinte, Banco Central do Brasil, então você pega esse índice chamado estatística. Então, você vai digitar Banco Central do Brasil no Google, você pode pôr bcb.gov.br, mas você vai cair nesse link. Nessa parte, você vai em estatísticas. Estatística, o próximo passo, você entra em taxa de juros. Então, vou fazer uma simulação online, entendeu, Everton? Para mostrar exatamente o seguinte, vamos supor que a sua empresa está precisando de um capital de giro e você tem conta, de repente, no Itaú, por exemplo, vamos consultar como é que está a operação. Taxa de juros. Aqui, o Banco Central abre as taxas que estão sendo praticadas para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Vou entrar aqui no cheque especial pessoa jurídica, por exemplo. O cheque especial pessoa jurídica, aqui vem as taxas que estão sendo praticadas, um banco de grande porte que esteja com a menor taxa, Caixa Econômica Federal, com 9% ao mês, né, 181% ao ano, e aqui banco... das menores, né? Hã? Isso porque é das menores, né? Isso. E aqui o Santander, com 13,73 ao mês, 368 ao ano. Então, nesse caso, você consegue saber o que o banco está praticando na taxa de cheque especial e, de repente, se a tua empresa está com uma taxa mais alta até, para perguntar ao banco por que a sua taxa está mais alta que a praticada no Banco Central. E aqui você pode pegar... Um ponto relevante aí, você usou o exemplo do cheque especial, né? Mas, óbvio, a orientação é nunca entre no cheque especial, pelo amor de Deus. Exato. Precisou do cheque especial, corre para o capital de giro ou qualquer crédito que seja, mas nunca no cheque especial. Esse é o pior crédito que a gente tem à disposição. Você percebeu, na pessoa física, Everton, só para você ter uma base, só fazendo um parâmetro com a pessoa física, nas linhas de crédito tomadas na pessoa física, na taxa de juros mais alta praticamente aí do planeta, nós temos uma taxa de cartão de crédito que hoje, por exemplo, tem 200 bilhões de crédito tomado na praça, com a taxa de juros mais alta do planeta em cartão de crédito. Então, você imagina se na pessoa jurídica você não tomar cuidado, porque o valor das operações são bem maiores. Você não está falando de um crédito pessoal de R$2.000. Às vezes você está falando de um capital de giro de 300 mil, de 500 mil, 200 mil. E isso impacta muito. Então, olha, eu vou pegar um exemplo aqui de capital de giro. A taxa de capital de giro com operações superiores a 1 ano.
Vamos pegar aqui uma Caixa Econômica. A Caixa Econômica está praticando 1,05, né? Que ela informou ao Banco Central, então isso não é informação minha. E vamos pegar um banco caro, que esteja cobrando uma taxa mais cara, um banco de grande porte, o mais caro, acho que está o Santander com 1,28. Então você tem 1,05 aqui com 1,28. E de repente fala assim, às vezes a pessoa do financeiro fala, meu Deus, mas como é que eu vou calcular? Não sei calcular isso, não sei como é que eu faço. Não tem problema nenhum. O Banco Central faz isso rapidamente. Então, vou pegar o exemplo aqui, Everton, da Caixa Econômica Federal. Aqui você entra na calculadora do cidadão e vou em financiamento com prestações fixas. Vou colocar aqui 18 meses de parcela, 18 meses de operação, a taxa de juros 1,05. E vou simular um valor financiado aqui de 150 mil reais. Então, 18 parcelas. Olha só, Everton, sem precisar fazer curso de matemática financeira, sem precisar ser um especialista em finanças, você só ser um financeiro. Então, vou aqui, calculo. Olha só, já vem o valor da parcela e quanto você está pagando de juros na operação. É ótimo para negociar com o banco, né? Vamos aí, faz um Sim, simuladinho, pega as sim. taxas praticadas, devolve para o banco e negocia. Por quê, Everton? Quando você lida com alguém que tem informação na outra ponta, a régua eleva. Quando as duas partes estão conhecendo sobre o produto que estão conversando, você melhora a régua, porque o diálogo fica melhor, fica uma negociação mais aberta, mais ampla. É, e é legal isso aí. É legal, a gente vai dar algumas dicas lá na frente. Então, por exemplo, você tem duas ferramentas que você pode trabalhar nesse aspecto, na calculadora do cidadão e relatório de taxa de juros. Então, aqui, por exemplo, olha só para você ter uma base, usando como exemplo, tá, Everton? Porque normalmente a pessoa física e jurídica, a pessoa que está tomando crédito na jurídica, também às vezes toma na física, lá um empreendedor, mas vale a dica. Eu vou entrar aqui em crédito não consignado, crédito pessoal, na pessoa física, só para você ter uma base. Crédito pessoal, estou abrindo online o site do Banco Central. Eu vou pegar aqui um banco, ó, tem um banco cobrando 1,31 ao mês de crédito pessoal. Ao mesmo tempo, eu vou ter bancos conhecidos aqui cobrando 20% ao mês. Ó, nesse caso, vou ter bancos aqui cobrando 20%, 15% ao mês. Então, por exemplo, por que se facilita isso? Normalmente, as pessoas compram parcela. A pessoa não negocia a taxa de juros, ela vê se a parcela cabe no bolso e contrata. Só que aí, de repente, contratou a uma taxa de juros muito alta. Então, aqui, a minha dica nesse caso entre no site do Banco Central sempre que for contratar um produto com o banco, verifique qual é a taxa que está sendo praticada por este banco, publicada no Banco Central, e negocie com a gerência. E, de repente, ele vai te dar informação. Por que a sua taxa não está igual? De repente, você também precisa trabalhar melhor o seu cadastro. As suas informações estão defasadas no banco, né? A partir disso, você precisa de ver o teu rating, como está de classificação, o teu score. Por quê? Isso aí vai te ajudar a pegar uma taxa de juros mais viável, mas você tem a informação. Você vai saber falar com o gerente. Então, fica a dica aí para todos. Aqui os slides que tinha dado o exemplo. Espero que depois quem façam aí teste abrindo pelo site do Banco Central para navegar. E aí eu deixo o checklist para revisar o crédito atual, o teu custo de crédito atual, como é que está, o que você precisa fazer para o seu dia a dia. Então, as dicas. Primeiro, não vá assinando o contrato aleatoriamente, não vá assinando sem fazer sem ter um racional muito claro das ações que você está fazendo lá na sua empresa. Olha, vale a dica, faça o levantamento de todos os contratos que você tem. Verifique as taxas que foram praticadas. É muito interessante se você olhar no contrato,
praticamente na última folha vai estar lá o custo efetivo total, chamado CET. Lá tem a taxa anual da operação que você contratou. É muito legal pensar em taxa ano na sua operação de crédito, porque às vezes você está fazendo uma operação de 12 meses, você está olhando a taxa do mês e está olhando somente a parcela que você vai pagar do mês. É legal olhar o todo. E nisso, faça um levantamento de todos, classifique da taxa mais elevada para menor e, a partir disso, comece a ver a possíveis renegociações, o que você pode fazer nas suas operações atuais, para exatamente você ter clareza das taxas que você está praticando hoje. Que às vezes você contratou um produto há um ano atrás, tá pagando, fez um contrato de 24 meses, e a taxa naquele período foi muito alta. Então, acompanhe hoje o que você pode negociar junto ao banco. Inclusive agora acho que é o momento para isso, né? Porque a gente teve Total. O congelamento das Total. parcelas lá atrás, né? 6 meses atrás, agora novembro, dezembro, começa a retomar essas parcelas. É o Sem momento dúvida. de analisar e renegociar, né? Sem Sim. contar que de lá para cá os juros caiu bastante. Então, Só que provavelmente hoje está mais barato do que quando foi contratado. a gente tem que tomar um cuidado muito grande ao renegociar, sabe, Everton? Pelo seguinte, o contrato atual invalida o anterior. Então, naquela correria que as pessoas assinaram lá um contrato já para essa carência de 6 meses, tem que olhar o que foi contratado ali, o que você ficou de acordo ali naquela operação. Então, que praticamente esse contrato novo que você assinou invalidou o anterior, já era. Já era. Aquele que você poderia negociar já foi. Agora você tem que partir desse que você assinou e verificar agora como é que é possível a renegociação dele. Deixei aqui também elaborar o fluxo de caixa. Quando você for elaborar o fluxo de caixa, normalmente a pessoa lança a prestação toda no fluxo de caixa, né? O pequeno lá lança o financeiro, a pessoa lança lá a prestação correta já como empréstimo bancário. Não, separe. Você vai lançar uma parte chamada amortização, que aí você está fazendo amortização de dívida, e separe aquilo que se refere a juros da operação. Então, é muito importante isso, porque aí você tem uma despesa financeira. Porque nessa hora, você às vezes você não vai conseguir reduzir o teu endividamento, mas você consegue reduzir a despesa financeira. É muito importante essa percepção do seguinte, quanto estou pagando de juros nas minhas operações do dia a dia. Então, separe a operação. Então, de repente, você tem lá uma operação, lançou 10 mil reais de parcela, lançou 5 mil reais de parcela. Não, não são 5 mil reais de parcela. Você tem que saber o seguinte, o quanto se refere a juros e o quanto se refere à amortização do principal. Essa é uma dica, Everton, para as pessoas que montam fluxo de caixa. É um erro que normalmente eu percebo e dou um toque para a pessoa. Eu falo, não, separa o que é juros da tua dívida principal. Isso interfere Juros. na análise da lucratividade também, né? Porque o principal ele não vai na análise do seu resultado, não vai no seu DRE, mas o financeiro, os juros vai. Os Exato. juros vai em despesa financeira, isso impacta o seu lucro, né? Impacta o teu resultado financeiro entre aquilo que você está pagando, você sofre um impacto naquele período. E então aqui eu deixo essas dicas pontuais muito importantes. Então, olha, faça o levantamento dos contratos, reveja as tuas parcelas, perceba o quanto de juros você está pagando em cada parcela, quanto você está sendo impactado por isso, né? E uma notícia chata aqui. Eu trabalhei em banco 25 anos da minha vida. E é interessante o seguinte, que às vezes eu ligava para um pequeno empresário, Everton, falando o seguinte, olha, você tem uma operação de 100 mil pré-aprovado no capital de giro. Puxa, como que a gente pode fazer para tomar esse dinheiro? Qual a taxa? Perguntava a taxa, mas já tinha comprado a ideia, né? Já tinha comprado a ideia. Qual a taxa? Aí você falava a taxa e a pessoa, não, tudo bem, eu vou tomar. E de repente nem precisava de 100 mil. Quantas e quantas vezes, Everton, quantas e quantas vezes eu vi que a pessoa tomava um dinheiro elevado,
pagando, às vezes, um juro salgado, e o dinheiro ficava vários dias na conta. Ficava um saldo parado na conta. Aí você fala, gente, para que isso? Né? De repente a pessoa aplicava aquele dinheiro, né? Aplicava aquele dinheiro porque percebeu que, como às vezes não tinha fluxo de caixa, não tinha noção do quanto precisava. Então eu trouxe umas dicas aqui. Camila, vai me gerenciando do tempo aí, porque aí você, acho que tem mais 5 minutos. Tranquilo. Tranquilo, Camila, vai me gerenciando do tempo aí, por gentileza. Olha, trouxe algumas dicas também nessa parte. Não, não contrate o que o banco te oferece, contrate o que você precisa. Meu gerente Esqueça fica aqui ouvindo, né? Eu acho que sim, não. E nem esqueça aquela linha de crédito pré-aprovada, esquece isso. Veja o quanto você precisa, porque, olha, primeiro, faça sua lição de casa antes. Tenha, né, o fluxo de caixa, avalie teu fluxo de caixa, analise o seu fluxo de caixa antes de tomar decisão. Então, Everton, nós nem vamos poder falar de estatística aqui, que a gente vai dar um número ruim. Mas, por exemplo, se eu fosse perguntar para você, Everton, quantas empresas dos nossos clientes seguem este fluxo direitinho? Everton, é assustador, porque o que acontece? Eu faço trabalho de consultoria e, às vezes, o dono da empresa não tem tempo de olhar o relatório do fluxo de caixa que foi montado. Aí você fala, bom, se o proprietário não tem tempo de analisar o próprio relatório da empresa dele, quem vai cuidar? O concorrente? Quem tem que cuidar disso? Então eu falo, quem deixa nessa hora? Para que ele te mostre esse relatório? Não, assuma a responsabilidade, você dono de pequeno negócio, ninguém, mesmo que você tenha alguém cuidando do financeiro, você precisa saber entender esse relatório, que às vezes, por exemplo, vem da consultoria, vem do sistema para você, você precisa entender esse relatório. Não é que você vai passar a gastar todo o seu tempo nisso, mas você precisa saber aquilo que é o retrato da sua empresa. Não adianta só olhar a venda, você precisa ter o retrato da sua empresa no dia a dia. Né? Outra parte que a gente comentou bastante, negocie. Produto de banco é dinheiro. Everton, sempre dou a dica do seguinte, às vezes você pode estar até precisando do recurso, você pode estar apertado financeiramente, mas na hora de que você for conversar com o banco, calma, calma, né? Não mostre desespero, porque isso é igual quando você vai comprar um produto, vai comprar um carro e você já mostrou para o vendedor que você se encantou pelo carro. A tua taxa de negociação ficou a zero, restrita a zero, porque a outra ponta já percebeu que você precisa. Então, nessa hora, fale, ligue, negocie, mesmo que você esteja desesperado, mas calma, 1%, 0,5% que você reduza numa operação, isso já vai te dar um impacto na despesa financeira, na redução da sua despesa muito grande. Sabe o que vai custar de você? Minutos do seu tempo, mas às vezes uma atitude impensada na área financeira vai te custar 2 anos pagando um banco. Uhum. Que vale mais a pena? Né? O que vale mais a pena para você que é dono do seu negócio? O que vale mais a pena? Fica essa reflexão. Né? E aí os pontos de atenção agora, você ter um novo olhar para as finanças, para a gestão financeira da sua empresa, que é, você sabe o quanto sua empresa precisa? Senão não vai no banco. Faz a lição de casa antes. Você sabe para qual objetivo você precisa esse recurso? Para o que você quer esse dinheiro? Qual é a urgência? Ou qual é a estratégia? É para uma ação estratégica que você está fazendo? Uma boa compra de fornecedor? É para alavancar o seu estoque? Ou é para apagar incêndio? Qual é o objetivo? Outro, já ficou a dica lá na frente. Pesquise a taxa do Banco Central na operação antes de contratar. Então, empresa que trabalha com veículo, por exemplo, antes de financiar um veículo junto à concessionária, pesquise quanto está sendo praticado de taxa.
Nós percebemos até que as taxas das montadoras são mais em conta. Então, pesquise antes, vá conversar com o vendedor, mas com informação. E também do concorrente. É legal. Como o produto de banco é dinheiro, a gente esquece. Prateleira de banco não tem livro, não tem cadeira, não tem serviço lá do dentista, não tem pizza, não tem carne para vender. É dinheiro. O estoque de banco é dinheiro e eles precisam vender aquilo lá. Então, você entendendo que o produto de banco é dinheiro, fica claro o seguinte: você não está fazendo favor nenhum para o banco quando você está utilizando um crédito. É o produto dele. Então, sem essa esse certo receio de pedir um financiamento ao banco, de não negociar, não saber negociar, ficar meio impotente, se achar meio impotente para negociar, de forma nenhuma. E é legal você saber a taxa do concorrente. Porque aí você compara para o banco, fala, olha, eu pesquisei no banco tal e está praticando tanto, dá para você chegar nisso? É muito bom. E aí, para responder os dois primeiros pontos aí, né, eu reforço a questão do fluxo de caixa, né, e aí, nesse caso, a previsibilidade dele, né, seja de curto, médio, quando possível, no longo prazo. Você conseguir enxergar o seu fluxo de caixa lá na frente, você vai entender qual o exato montante que você precisa de empréstimo, ou precisa de captação, ou de qualquer coisa que seja, para não fazer essa captação desnecessária que você comentou, né? Exato, exato. E o financeiro, Everton, financeira, a mulher que trabalha nas finanças, o homem que trabalha nas finanças da empresa no dia a dia, a gente sabe que é corrido. Financeiro de pequena e média empresa cuida de contas a pagar, receber, faturamento, cobrança, extrato, faz linha de crédito. Aí você fala, pô, mas até fluxo de caixa? Sim, até fluxo de caixa. Vai ficar no pacote lá, tem que cuidar e muito bem, né? Porque é muito chato, Everton, quando se de repente um empreendedor me contrata, é muito chato quando eu aviso ele só no dia que a empresa não tem dinheiro para pagar o fornecedor uma folha de pagamento. Às vezes o dono do negócio ele está tão focado lá no core business dele, né, que ele esquece, de repente, não acompanhou, tem um dia importante para pagar, o financeiro fala, olha, tá sem grana hoje. Bom, mas como assim? Ah, não tem dinheiro para pagar. E aí? Ah, vamos pedir para o banco. Imagina você chegar no banco, Everton, com senso de urgência. É, é. Imagina, você chegar no banco que você precisa do dinheiro hoje. Imagina como o banco vai negociar com você a tua taxa. Agora, com fluxo de caixa, não. Olha só a diferença, Everton, do exemplo que você deu. Eu chego no banco e falo, olha, daqui a 20 dias eu estarei precisando de um recurso. Você pode olhar quanto você pode fazer de juros para mim, que eu estou pesquisando ainda. Eu acho que eu vou utilizar para daqui a uns 20 dias. Você dá uma olhada. Ah, qual o valor que você precisa? Olha, provavelmente eu vou precisar de um valor de 30 mil reais. Você dá uma olhada para mim? Olha só a diferença, Everton. Uhum. Você, nesse caso, você subsidiou de informações o gerente e na hora que ele for te passar a taxa, ele vai entender o seguinte: primeiro, essa pessoa não está com tanta urgência assim. Segundo, ele vai pensar. Então, quer dizer que se ele vai pensar, ele vai pesquisar outros lugares. Terceiro, eu tenho que convencê-lo a usar esse recurso meu. Então, o que eu vou fazer com a taxa? Reduzir. Isso Aí aí. você olha como muda o jogo. E aqui a parte final aqui da nossa apresentação. O planejamento financeiro, a visão do todo, né? Então, você ter o olhar econômico, primeiro, entenda dentro do ecossistema que você faz parte de um setor. Você faz parte de um todo que está funcionando. Então, não adianta olhar somente o seu micro negócio no dia a dia, você tem que olhar desde a ponta que te fornece até a outra ponta do seu cliente, entender o seguinte: como está a questão econômica? Muitos setores agora têm venda, mas não tem o fornecedor de matéria-prima. O fornecedor está sem braço para entregar, ou teve problemas para entrega. É, tem cliente, mas não conseguiu pagar fornecedor. O fornecedor quebrou. Aí você foi atrás do seu cliente já foi para o concorrente, já não tá, já te abandonou. Então, nesse caso,
é legal você ter o olhar econômico para saber o seguinte, o que está acontecendo no meu setor de atuação, mudanças que estão acontecendo no meu setor, quem são as principais fontes de informação do meu setor. Então, se, por exemplo, eu tenho uma loja de material de construção, onde eu vou buscar informação sobre o meu setor de atuação, sobre o setor de loja de material? Outra parte, tem a questão financeira, que aí é o teu microambiente, o olhar interno. Então, eu falo que o econômico é o olhar externo, o financeiro é o interno. Você precisa ter as informações da sua empresa em dia. Financeiro não é puxar extrato, financeiro não é olhar somente o que tem para pagar hoje. O papel do financeiro, ele está dentro de todo o ambiente da empresa. Então, todas as áreas correlatas, elas precisam entender a situação financeira da empresa, né? E aí, para isso, nós precisamos ter informações relevantes. É muito ruim o fluxo de caixa com erro, nós precisamos ter informações que são sérias, seguras e que possibilitem a empreendedor ou empreendedor uma tomada de decisão mais rápida. Outra coisa, ter o horizonte de tempo da sua operação, quanto tempo eu vou precisar do recurso, e uma pergunta que eu sempre deixo para os pequenos negócios: o que você está imaginando a sua empresa para daqui 5 anos? O que você imagina para a sua empresa daqui 5 anos? Então, uma dica, financeiramente você precisa começar a fazer agora, tá? E a última etapa, os objetivos da sua empresa, aquilo que você tem por objetivos da sua empresa, já que você agora tem horizonte, você tem um olhar econômico, sabe que o setor que você está num bom momento ou está num momento de recuperação, você tem um olhar financeiro do teu ambiente interno. Agora o seguinte, quais são os seus objetivos para que a sua empresa tenha um norte? E aí, a sua empresa tendo essa direção muito clara, o time vai. Agora, quando o time não sabe para onde ir, cuida do dia a dia. Então, essa parte de perspectiva veio muito agora da cabeça da empresa. Os mentores da empresa, o cérebro da empresa é que vai passar agora esses objetivos de médio, longo prazo para que a empresa tenha clareza nas suas ações, né? E aqui eu deixo meu contato. Obrigado, Everton. Imagina, Renato. Camila, passamos do tempo, a Camila vai dar bronca, né, Camila? Passamos 8 minutos dos 40. Eu queria Não, saber se... certo. Sem Foi um bronca. motivo. Camila, eu não sei se ficou alguma pergunta. Não, por enquanto ninguém mandou. Se Tá, quiserem mandar, fica à vontade, manda mensagem aqui para por a gente favor. vai ficar gravado no nosso canal do YouTube também. Depois pode ir lá mandar para a gente via e-mail, via mensagem aí, todos os canais que a gente tem à disposição, a gente vai responder. O Renatão vai estar à disposição para responder. E Renato, obrigado aí pela Que aula, cara. isso? Foi excelente, deu bastante dicas. Gostei lá do site do Banco Central para a gente fazer essa pesquisa. Importante fazer essa pesquisa antes de sair pegando dinheiro. E o principal, né? Sei que os gerentes de banco não vão gostar muito, mas não Então, vamos ficar pegando dinheiro à torta à direita, né? Vamos olhar. E quem sim. não tiver análise de caixa, não tiver essa previsibilidade, não souber como fazer, às vezes a equipe não está tão preparada, procura a gente aí, que a gente é a nossa expertise, a gente vai ajudar na preparação dessa informação. Certo? Eu agradeço também e eu acredito muito nesse novo olhar, sabe, Everton, do pequeno e médio negócio. Eu acredito muito nesse novo olhar. Não é possível. É o que o Nassim Taleb chama de antifrágil, né? O resiliente, ele sofre a pressão, mas ele volta ao estado normal. Então, aquilo que a gente falava como elogio, o Nassim Taleb, no livro Antifrágil, ele pensa de uma outra forma, né? O seguinte, o resiliente, ele sofre a pressão, mas ele volta ao ponto original. O que quer dizer isso nos negócios? É a pessoa que passou por uma pressão, mas quer que tudo volte a como era antes, né? O antifrágil, ele cresce, ele aprende, ele muda o olhar depois de uma crise, ele amadurece depois de uma crise.
Essa questão da área financeira ser considerado uma despesa, uma área lá da empresa que incomoda muitas vezes a área comercial, a gente tem que acabar com esse mito. O olhar financeiro hoje, essa questão da necessidade financeira hoje, do olhar para a questão das finanças da empresa, ela faz parte de todo o ecossistema. Muitas empresas quebraram, Everton, não por falta de competência naquilo que a pessoa faz. Por exemplo, se eu for num açougue, eu não tenho a competência que aquele dono de açougue tem para avaliar as carnes que ele compra. Eu não tenho a competência por time de negócio que ele tem no dia a dia. Mas, por exemplo, se ele não cuidar do recurso que entra no caixa dele, o açougue dele quebra, mesmo com a competência. Mesmo sendo competente, ele pode quebrar. Né? Muitas empresas fecharam não por falta de competência, Everton, no negócio, mas pela má gestão financeira. Isso aí. Né? Então, esse é o meu recado. Muito obrigado, pessoal da iFinance, um carinho enorme por vocês. Obrigado novamente, Camila, pelo convite e até uma próxima aí. Valeu, obrigado, Renato. Um abraço. Valeu. Tchau.